O transporte da produção agrícola e o sobrecarregado sistema rodoviário brasileiro. Vamos falar sobre isso, mas eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo nosso canal YouTube. Inscreva-se, Paracatu Rural, marque o sininho para receber notificações. Se puder, clique no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Transporte. De acordo com o levantamento divulgado pela revista Forbes, o volume de fretes rodoviários do agronegócio teve um aumento de 21,4% no quarto trimestre do ano 2023 aqui no Brasil, em comparação ao mesmo período do ano 2022. Os dados foram coletados pela Frete.com, maior plataforma online de transporte de cargas da América do Sul. O setor agro representa 34% dos fretes publicados nessa plataforma. Entre os produtos do agronegócio, soja, milho e fertilizantes foram os mais representativos. Os dados dão a dimensão do quão sobrecarregado é o sistema rodoviário brasileiro quando se pensa no transporte de produtos agrícolas. E para falar mais sobre isso, nós vamos trazer uma prosa realizada pela coordenadora do Núcleo de Inteligência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Natália Fernandes. Ela recebe o coordenador do grupo Exalc Log, Tiago Guilherme Pera, que fala um pouco mais sobre os desafios do escoamento da carga agrícola no Brasil. Vamos pegar aqui até um estudo recente que nós fizemos. O Brasil, vou pegar aqui o caso do soja especificamente, quanto que representa a matriz de transporte da soja, pensando mais em exportação, porque veja só, quando se fala em ferrovia no Brasil, ferrovia ela é direcionada para a exportação, a gente tem muito pouco volume sendo movimentado para abastecer o mercado doméstico, então essa matriz de transporte ela faz muito mais sentido ser analisada sob a ótica da exportação, do volume que está sendo exportado de soja no Brasil. Então em 2023, aí, o último ano que nós fizemos essa análise, 54,2% de tudo que foi exportado ali, de tudo que chegou no porto, especificamente para a soja, foi por caminhão, tá? 33,4% por ferrovia e 12,4% por hidrovia, tá? Muita coisa no transporte rodoviário. E aqui eu queria chamar a atenção de que o cenário é bastante preocupante, porque se a gente fizer um retrato da última década, o Brasil está ficando cada vez mais dependente dos caminhões. Então veja só, em 2010, essa participação do caminhão para a soja, para a exportação ali, para os portos, era 44,7%. A gente passou então, em 2010, o Brasil tinha uma dependência dos caminhões para a movimentação de soja até os portos de 44,7%. Isso em 2023 passou para 54,2%, É muita coisa, Por que especificamente aqui? Porque a ferrovia ela não conseguiu acompanhar o crescimento das exportações de soja no país. Se a gente vai para milho, a mesma situação, tá? Então, de uma forma geral, para o agronegócio, esse é o cenário. A gente está ficando cada vez mais dependente dos caminhões, A velocidade que a gente tem aumentado a nossa produção e principalmente as nossas exportações, tem sido maior do que a velocidade aí, de crescimento da infraestrutura ferroviária do país e também de armazenagem, porque ano a ano a gente também tem aumentado esse déficit de armazenagem, Então tem muitos investimentos que precisam ser realizados. Então aqui é interessante a gente comparar essa matriz de transporte da soja e exportação do Brasil com os Estados Unidos, Então veja só, Brasil, trazendo os números que eu comentei aí, rodoviário, quanto que a gente é dependente para movimentação de soja para exportação? Quando eu falo exportação, é movimentação das fazendas para os portos, Então, 54%, a gente usa aí de caminhão de rodovia. E os Estados Unidos? 16%, Lembrando que o transporte rodoviário, ele é um transporte de baixa eficiência energética, Então, ele tem um custo bem elevado, Então, o Brasil e os Estados Unidos também são dois países de dimensões continentais, O que torna aí a análise bastante interessante em termos de comparação. Ferrovia,
que é um dado interessante, o Brasil usa mais ferrovia do que os Estados Unidos para fazer a movimentação de soja, né? Então, 33% a gente usou aí para fazer a movimentação, né, Brasil, e os Estados Unidos por volta de 31%. Mas aqui o que entra a grande diferença, né? O Brasil usou apenas 13%, né, de hidrovias para fazer essa movimentação de soja, enquanto que os Estados Unidos, né, eles movimentaram em 53%, né, pelas hidrovias. Né? Então é algo que chama bastante atenção. Eles têm uma matriz de transporte muito mais hidroviária do que a gente aqui, que é muito mais rodoviário, torna, né, a competitividade logística dos Estados Unidos bastante interessante. Agora, ainda nessa linha, tá, a gente tem aqui um estudo que compara o custo logístico total do Brasil para abastecer Europa e Ásia, né? E compara isso com os Estados Unidos. Então é interessante notar que ao longo do tempo o Brasil ele tem ganhado de certa forma uma competitividade para abastecer Europa e Ásia, né? E alguns corredores do Brasil eles são um dos mais competitivos do mundo quando comparado com outros países, né? Como é o caso aí de estados que possuem um próprio porto, tem distâncias curtas de escoamento, como é o caso, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, né? Então são estados que têm ali um volume de produção considerável, tem uma distância relativamente curta para os portos, tem um próprio porto no estado e ainda apresenta infraestrutura ferroviária, né? Agora, quando a gente vai para o centro-oeste, aí o desafio é maior, porque as distâncias são muito elevadas, falta capacidade ferroviária e hidroviária, né? E a gente perde competitividade com outros corredores aí mundo afora. Tiago, a gente vê então o potencial que fica para o Brasil de ele realmente expandir, né, essas outras matrizes ferroviárias e hidroviárias para melhorar esse desafio na parte rodoviária. E aí, voltando agora para a parte rodoviária, a gente tem visto algumas notícias sobre a condição das rodovias, né? Tipo, situações bastante caóticas mesmo, que não tem nem condição de o caminhão passar, e aí ele tem que fazer aqueles desvios, que anda uma quilometragem ainda maior, vai aumentando esse desafio do que a gente já falou anteriormente, de caminhões ocupados e o custo também se elevado, né? Como que vocês veem essa situação? Como que está essa situação agora? Quais são as regiões, rodovias que estão mais comprometidas? Eu queria que você colocasse um pouco como que você tem visto, né, essa situação vindo para esse ano de 2025, sendo que, como você falou anteriormente, no ano passado não houve muito problema, provavelmente por conta da safra, né? E agora a safra entrando mais forte, toda mais concentrada, demandou mais caminhão, mas por outro lado a gente também tem essa questão da condição das rodovias, né? Sim, exatamente. Bom, então é o seguinte, esse é um outro desafio que nós temos no Brasil, que o Brasil, novamente, né, conforme eu comentei, é um país de dimensões continentais, ele tem uma heterogeneidade gigantesca de infraestrutura, né, e quando se fala aí na questão rodoviária, né, das rodovias particularmente, isso não é diferente, né? Então nós temos aí regiões que têm uma rodovia muito boa, né, de boa qualidade, e regiões que têm rodovias bastante precárias, tá? E um ponto de destaque que eu também falo é o seguinte, não adianta nada também a gente falar, o Brasil precisa melhorar a infraestrutura ferroviária e hidroviária, mas a gente não pode esquecer do rodoviário. O Brasil tem aí um déficit gigantesco de rodovias, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Então, mais especificamente ainda, né, hoje a gente tem aí por volta de 211 mil quilômetros de rodovias pavimentadas no país. São os grandes eixos de escoamento. Eu acho que nessa discussão de rodovia é importante a gente talvez distinguir o que é rodovia principal e do que é a vicinal, né? Então a principal é onde de fato ocorre ali o maior volume, ocorre o volume de escoamento da produção, principalmente para portos e terminais e centros consumidores do país, né? Nós temos uma qualidade de infraestrutura bastante precária nessas vias também, em algumas regiões do país. E, no caso, nós temos também as vicinais. Quando a gente fala em vicinal, essas vias elas são
extremamente importante para o setor do agronegócio, porque são essas vias que conectam as regiões de produção para esses grandes eixos de escoamento, né? Então, se a gente tem um problema na vicinal, todo o agro tá à mercê desses problemas, né, de uma forma geral. E aqui a heterogeneidade ela é muito gigantesca, porque você tem, né, problemas de vicinais com buracos, né, chuva que gera aí atoleiros, né, formação de condições bastante precárias para o escoamento, pontes que caem e que acabam gerando problemas ali no escoamento, travando até mesmo o escoamento, né? Isso acaba trazendo gargalos logísticos tanto para o escoamento da safra, da produção do produtor, quanto também para o seu abastecimento de insumos, né? Encarecendo os dois lados aí da moeda, né? Encarecendo a sua logística de escoamento e encarecendo o seu insumo final aí de demanda para suas necessidades, né? Então é um desafio enorme que a gente tem para a questão aí das rodovias e estradas no país e veja só, ela traz um impacto muito significativo também na questão da competitividade, porque a partir do momento que a gente melhora uma condição viária, seja uma vicinal ou um eixo principal, nós melhoramos a produtividade operacional do transporte. O que isso significa? Significa que o caminhão ele pode trafegar mais rápido, significa que esse caminhão ele vai ser mais eficiente no uso da sua energia, né? Ele vai consumir menos combustível, ele vai fazer menos manutenção, o nível de perda que acontece de produtos ao longo do caminho é menor, porque o caminhão vai ter uma menor trepidação, né? Isso tudo pode favorecer, né, uma redução bastante significativa aí, de custos de transporte, né? Essa melhoria da produtividade operacional a partir aí, da melhoria da nossa infraestrutura viária, rodoviária e nas vicinais. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, nós encontramos um dos versículos mais difíceis de obedecer em toda a Bíblia. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Não é fácil parar de se preocupar com as partes cotidianas, geralmente assustadoras das nossas vidas, mas Deus nos conta como na seguinte parte do versículo: em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Orações de gratidão trazem paz. Deus diz: quando você começar a se preocupar, ore. Os pais entendem o poder das orações gratas. A maioria dos pais não gostaria que seus filhos sempre fizessem pedidos sem dizer obrigado pelo que já receberam. Deus vê isso da mesma forma. Ele quer que nós peçamos a Ele o que precisamos e queremos. Mais de 20 vezes, no Novo Testamento, nós somos orientados a pedir a Ele, mas Ele quer que peçamos com gratidão. A Bíblia nos estimula a sermos específicos em nossos pedidos e nossos louvores. Em vez de um simples obrigado por tudo, Ele quer que nós digamos a Ele pelo que nós somos gratos. Quando eu digo à minha esposa que eu sou muito grato por você, ela me fala para ser mais específico. Ela gosta de ouvir o que eu aprecio nela e pelo que eu sou grato a respeito dela. Deus também gosta. Então, quando você orar, diga a Deus pelo que você é grato. A oração é uma das formas mais importantes de dizer obrigado a Deus. Agradecer a Deus antecipadamente é um grande passo de fé. Quando nós temos fé para agradecê-lo previamente, milagres acontecem. Quanto mais gratos somos, mais Deus trabalha em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Ele usa nossas orações de graças como um instrumento de poder em nossas vidas. Então, pelo que você é grato? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.